Olá, muito bem-vindos ao podcast Educação em Pauta. Eu sou Maiane Malaquias, estudante do curso Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens. Eu sou Pedro Lisboa Neto, estudante da Licenciatura de Artes. Hoje, iremos comentar as partes 3.1 a 3.3 do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. O livro foi escrito pelo Paulo Freire, grande nome da educação brasileira, considerado um dos maiores pensadores da pedagogia mundial. Foi lançado em 1996 pela editora Paz e Terra. Foi o último livro de Freire publicado em vida. Agora, para toda a UFSB, Educação em Pauta. Olá, boa noite. Sou Tamara Santos, estudante da LI Ciências Humanas e Sociais. Vou abordar um pouco sobre o capítulo 3.1. Um ponto bastante interessante que eu quero comentar é onde fala que o professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se esforça para estar à altura de suas tarefas, não tem força moral para coordenar suas atividades de classe. E realmente é um ponto muito importante de falar, pois o professor tem que estar comprometido com suas obrigações desde o início de sua faculdade. Ele entra ali e está assumindo uma responsabilidade. Um bom professor deve estar bem capacitado para poder passar bons conhecimentos para seus alunos. Nós, como os futuros educadores e professores, não podemos parar de obter conhecimento e devemos ter o instinto, além de professor, o instinto de professor pesquisador e estar sempre buscando adquirir novos conhecimentos para que possamos passar para os nossos alunos. Olá, eu sou Alisson Novaes, estudante da LI Linguagens. Além disso, outro ponto muito interessante de se discutir é que a segurança é baseada na competência profissional. Portanto, a falta de competência profissional vai privar os professores da sua autoridade. A autoridade deve ser generosa e não arrogante. Os educadores devem exercer a autoridade democrática para que os indivíduos gradualmente tomem consciência de suas responsabilidades e liberdades, estabelecendo assim sua própria autonomia. Para exercer a autoridade democrática, os professores devem ser qualificados, e muitas vezes acontece que os professores não têm conhecimento pedagógico suficiente para fazer isso. E como Paulo Freire diz em seu livro, há professores e professoras cientificamente preparados, mas autoritários a toda prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Educação em Pauta. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Danilo Rocha, sou estudante de Matemática e Computação. A partir do capítulo 3.2, podemos observar claramente que o autor relata que é impossível na atividade do magistério exercê-la sem que nenhuma transformação aconteça conosco. Aprendemos muito mais quando ensinamos, né? E ele continua discorrendo aí e metaforizando: é impossível estar na chuva e não nos molharmos. O professor se põe diante dos alunos e ali ele expõe seus saberes e pensamentos críticos e a percepção. E essas conclusões são as conclusões que os alunos têm. E isso é de vital importância para o seu desempenho. É extremamente importante ser claro, ser verdadeiro. O docente precisa ter humildade, principalmente ética. E isso levará a ter crédito com seus alunos. O autor relata que o docente não pode passar despercebido. O seu estilo deve ser valorizado, porém é necessário ter bom senso no seu comportamento, nas suas opiniões. Isso estimulará a percepção de forma positiva pelos seus alunos.
O espaço pedagógico é um constante aprendizado de ambas as partes. Não há uma fórmula mágica na pedagogia. O trato do espaço possibilita aprendizagens democráticas. O aluno não pode ser extremamente alienado, e essa neutralidade, em sua maioria, é culpa de espaços pedagógicos e docentes extremamente conservadores. O docente precisa instigar o senso crítico de seus alunos e elevar os seus saberes. Isso é fascinante. Viva Paulo Freire! Boa noite, me chamo Rodrigo de Jesus, sou estudante da ELI em Ciências Humanas Sociais. O autor Paulo Freire, nos traz grandes reflexões, e uma das reflexões, um dos pontos que me chamou a atenção é que educar é um ato político e que não há uma neutralidade na educação, que omitir a dimensão política da educação é tomar uma posição política, de alienar o que cabe às educadoras, que cabe os educadores do país, diante de uma conjuntura histórica que vivemos, diante de propostas como escola sem partido, se não criar espaços de ação, reflexão, ação com os nossos estudantes. Exercendo o nosso direito de educarmos e de nos educarmos no processo como nossos aprendizes, E como seres humanos críticos e propositivos, sujeitos ativos da história, cabe-nos não apenas enunciar, mas, sobretudo, anunciar a necessidade da reafirmação da liberdade no processo educativo e comprometer-se com a luta por essa liberdade. Educação em Pauta. Olá, sou a Luciene Paixão, estudante do curso Interdisciplinar Ciências Humanas e Sociais. A partir do capítulo 3.3, eu irei abordar a seguinte temática: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Portanto, é preciso que o professor compreenda que esse processo educacional vai além do que ensinar o aluno a ler e a escrever. É necessário fazer com que o mesmo reflita sobre o contexto em que ele está inserido e, a partir daí, desenvolva um senso crítico da realidade que o cerca e então possa mostrar ao educando que ele é capaz de distinguir o que é certo e que tem a capacidade de resolver questões sociais mediante a sua realidade. O educador, ele atua como mediador, pois tem a missão de encorajá-lo a pensar no futuro. E isso se concretiza através do seu exemplo, na maneira que ele age como professor. Portanto, essa educação tem como objetivo formar pessoas para atuarem na mudança do mundo. Neste capítulo, Paulo Freire diz que a educação tem como objetivo formar pessoas capazes de atuar positivamente na mudança do mundo e que cabe ao professor ensinar bem e ensinar certo, mas que isso só será possível quando o professor assumir uma postura ética, não somente de transmitir os valores, mas também de vivenciar os valores. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Um educador, educadora, pode e deve ser um agente de mudança na vida de seus alunos, conhecendo e refletindo criticamente o contexto e a ideologia dominante, assim como seus reflexos em sua própria vida e na vida de seus alunos, tendo como compromisso apresentar a ideologia dominante a seus alunos, assim como desmascará-la, construindo a educação onde os interesses humanos não sejam sobrepostos pelos interesses de mercado, proporcionando aos alunos uma educação que vá de encontro aos interesses dominantes e que lhes ofereça ferramentas para pensar criticamente o seu futuro. Educação em Pauta. E como foi proveitoso este encontro. Nós ficamos por aqui. Nos vemos a qualquer momento. Até lá! Você ouviu Educação em Pauta.